Nova Vulgata Epístola de São Pedro, capítulo 2. Abandonai, portanto, toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual puro e sem falsidade, para que por meio dele cresçais para a salvação. Se é que já experimentastes quão suave e bondoso é o Senhor. Aproximando-vos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus. Também vós, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois está contido na Escritura: Eis que coloco em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. Assim, para vós que credes, ela é honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e também pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque não creem na palavra, e para isso também foram destinados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Vós, que outrora não erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Caríssimos, eu vos exorto, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, a vos afastardes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Mantende uma conduta exemplar entre os pagãos, para que, mesmo falando contra vós como se fosseis malfeitores, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sede submissos, por amor ao Senhor, a toda a autoridade humana, seja ao rei como soberano, seja aos governadores, enviados por ele para punir os malfeitores e louvar os que praticam o bem. Pois esta é a vontade de Deus, que, praticando o bem, façais calar a ignorância dos homens insensatos. Vivei como homens livres, não usando a liberdade como pretexto para o mal, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e moderados, mas também aos injustos. Pois isto é graça, suportar sofrimentos injustos por consciência diante de Deus. Que glória haveria em suportar castigos merecidos por pecados cometidos? Mas se suportais o sofrimento por praticardes o bem, com paciência, isto é graça diante de Deus. Para isso fostes chamados, porque também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Quando insultado, não retribuía com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guardião de vossas almas. Para este capítulo da primeira epístola de São Pedro, um dos comentários patrísticos mais profundos e espiritualmente ricos da tradição católica é o de São Beda, o Venerável, especialmente em sua obra Comentário sobre as Epístolas Católicas, Expositio. São Beda, séculos VIII, monge e doutor da Igreja, é considerado um dos maiores intérpretes bíblicos da tradição latina. Seu comentário sobre 1 Pedro possui grande valor porque une exegese espiritual, doutrina apostólica e aplicação prática da vida cristã. Comentário patrístico selecionado São Beda, o Venerável. Sobre 1 Pedro 2, 4, 5, open quote, aproximando-vos dele, pedra viva, também vós sois pedras vivas, close quote. São Beda escreve, open quote, Cristo é chamado pedra viva, porque possui em si mesmo a vida eterna e comunica a vida aos que nele creem. Os homens o rejeitaram em sua paixão, mas Deus o escolheu para ser fundamento eterno da Igreja. E nós também somos chamados pedras vivas, quando unidos a Cristo pela fé e pela caridade, somos edificados no templo espiritual.
Nenhuma pedra pode permanecer neste edifício santo se não estiver unida à pedra angular. Assim como no edifício, as pedras se sustentam mutuamente, também os fiéis devem carregar uns aos outros em amor, paciência e unidade. O templo de Deus não é feito de mármore ou ouro, mas das almas santas que vivem na justiça. Close quote. Explicação patrística e teológica. Este comentário é especialmente importante porque São Beda resume praticamente todo o coração espiritual de 1 2. São Pedro apresenta Cristo como a pedra viva, a pedra angular, o fundamento da igreja e o centro da nova criação espiritual. São Beda aprofunda esse simbolismo mostrando que Cristo é a pedra angular da igreja. A imagem vem do Antigo Testamento, especialmente de Isaías e do Salmo 117. A pedra angular era a pedra principal da construção, responsável por unir e sustentar toda a estrutura. Segundo São Beda, Cristo sustenta toda a igreja. Sem ele, a alma desmorona. Toda santidade depende da união com Cristo. Aqui aparece uma forte dimensão eclesial. A igreja não é apenas uma organização humana, mas um edifício espiritual vivo. 2. Os cristãos tornam-se pedras vivas. São Beda ensina que o fiel participa da vida de Cristo. Ou seja, Cristo é vivo por natureza. Nós nos tornamos vivos pela graça. O santo explica que a alma unida a Cristo deixa de ser pedra morta do pecado e passa a integrar o templo espiritual de Deus. Isso ecoa profundamente a doutrina patrística da divinização. O homem é elevado pela graça para participar da vida divina. 3. A igreja é um templo espiritual. Um dos pontos mais belos do comentário é quando São Beda afirma, open quote, o templo de Deus não é feito de mármore ou ouro, mas das almas santas. Close quote. Aqui aparece uma visão muito presente nos padres da igreja. O verdadeiro templo é o coração santificado. A igreja visível aponta para uma realidade espiritual invisível. Cada fiel é chamado a tornar-se morada de Deus. Isso possui ligação direta com São Paulo em 1 Coríntios 3, Santo Agostinho, Orígenes e a tradição monástica oriental. 4. A caridade une as pedras. Talvez a parte mais profunda do comentário seja esta. Open quote. As pedras se sustentam mutuamente. Close quote. São Beda vê nisso uma imagem da comunhão dos santos. O cristão não caminha sozinho. Cada alma ajuda a sustentar espiritualmente as outras. Por isso, a paciência, o perdão, a caridade, a unidade e o sofrimento suportado por amor são elementos estruturais do edifício espiritual. Essa interpretação é fundamentalmente católica e eclesial. Relação com o restante do capítulo. O comentário de São Beda ilumina também os outros temas de 1 Pedro 2, raça eleita, sacerdócio régio. São Beda interpreta isso como participação espiritual no sacerdócio de Cristo, oferta da própria vida como sacrifício espiritual, santificação interior do fiel. Estrangeiros e peregrinos. Para os padres da igreja, isso significa: o cristão vive no mundo, mas pertence ao céu. A alma está em peregrinação rumo à pátria eterna. Cristo sofredor como modelo. São Beda vê nos sofrimentos de Cristo exemplo moral, remédio espiritual e mistério redentor. Cristo vence o mal, não pela violência, mas pela mansidão e obediência ao Pai. Isso marcou profundamente toda a espiritualidade monástica medieval. Para São Beda, Cristo é a pedra eterna, a igreja é o templo vivo, os fiéis são pedras espirituais, a caridade é o cimento invisível da igreja e a santidade transforma almas em morada de Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações.
Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.